Estimados irmãos, a liturgia deste domingo nos propõe uma reflexão sobre alguns valores que acompanham os desafios do reino. Todos nós fazemos parte deste reino de Deus. No entanto, também queremos fazer parte da plenitude desse reino, que será o reino dos céus, a vida eterna, o banquete celestial, do qual todos somos convidados a participar. Como nós rezamos antes da comunhão: felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Portanto, felizes são aqueles que são convidados, mas aqueles que fazem por merecer o convite que o Senhor os faz. E por isso as leituras de hoje nos apresentam, de certa forma, alguns valores que acompanham os desafios de poder entrar neste reino, de fazer parte deste reino, de participar deste banquete. Dentre tantos outros valores, as leituras de hoje ressaltam a humildade. Acima de tudo, a humildade. Também podemos perceber nas leituras a gratuidade e o amor desinteressado. Mas a humildade é, de certa forma, o valor que mais as leituras de hoje quer ressaltar. A primeira leitura, por exemplo, um sábio do início do século II, antes de Cristo, já nos aconselha que a humildade é um caminho para ser agradável a Deus. O humilde agrada sempre a Deus. O soberbo, ao contrário, não agrada a Deus nem aos demais, mas o humilde sempre agrada a Deus e aos homens. E a humildade é, de certa forma, o caminho para o bom êxito, o caminho para a felicidade, está justamente em sermos humildes. Mas quando nós falamos de humildade, o que nos parece? O que é ser humilde? Ser humilde não é alguém ser isento, não é alguém que se anula diante dos demais, não é o coitadinho que está sempre anulado no canto. Pelo contrário, ser humilde é alguém que assume com simplicidade o seu lugar. Portanto, ser humilde é alguém que assume o seu lugar, porém com simplicidade. É alguém que reconhece o talento que tem e coloca à disposição dos outros, a serviço dos outros, com simplicidade. Portanto, nunca humilha os outros, nunca se faz superior aos outros pelo dom que tem. E aí nós olhamos para Jesus e nós vemos o grande modelo. Eu sou manso e humilde de coração, já dizia o próprio Jesus. E nós repetimos isso: Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Sim, Jesus foi humilde, mas não se anulou, muito pelo contrário. Jesus existia em condição divina, junto de Deus, no mais alto dos céus, na glória. E ele, sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo e desceu do céu e assumiu a condição humana, se fazendo em tudo igual aos homens, menos no pecado, e humilhou-se em tudo aos homens, até a morte, e a morte de cruz. Por isso Deus Pai o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Assim, todo joelho se dobre no céu e na terra, e toda a boca proclame que Jesus é Senhor. Portanto, vejam, toda a boca proclame que Jesus é o Senhor. Deus o exaltou e nós também o exaltamos hoje, pois proclamamos o seu nome. Mas proclamamos o seu nome porque reconhecemos nele
a divindade que nós não vemos, mas ao mesmo tempo o amor pelo qual Ele veio a este mundo. Ele se entregou por nós, Ele se colocou a serviço de todos nós, Ele veio ao nosso encontro, Ele assumiu nossas enfermidades, nossas fraquezas, nossos pecados. Portanto, Ele soube exercer a sua missão, soube se colocar no lugar dEle, pelo qual o Pai o investiu, o lugar que o Pai lhe deu. No entanto, nunca usou de soberba, de prepotência, de autossuficiência. Muito pelo contrário, se fez servo e servo de todos. Se colocou a serviço dos irmãos. Com o seu poder, Ele curou os doentes. Com o seu poder, Ele expulsou os demônios. Com o seu poder, Ele pôde curar as enfermidades, salvar os pecadores. No entanto, com muita humildade, com simplicidade. Portanto, Jesus não se revelou aos homens como um homem poderoso, glorioso. Muito pelo contrário, Jesus, o glorioso, o Deus, se revelou aos homens na pequenez, na simplicidade. Por isso, na humildade. Isto é humildade. Humildade significa então pôr os próprios dons a serviço de todos, com simplicidade, com amor. E quando nós somos capazes de assumir com simplicidade e desprendimento o nosso papel, todos ganham com a nossa contribuição. Quando nós colocamos os nossos dons com simplicidade e desprendimento diante dos irmãos, sejam o dom que for, isso colabora, contribui para os irmãos. E aí que está a felicidade, a sabedoria, o êxito da nossa realização está justamente em a gente poder fazer o bem diante da possibilidade que temos, sem olhar a quem. E aí nós compreendemos por que Jesus chamou a atenção daquele fariseu, dizendo: quando você der uma festa, convide não aqueles que podem retribuir da mesma forma, pois ali já está a sua recompensa, não é? Se você convida um amigo e oferece a ele um jantar, uma acolhida, etc., e depois ele diz: olha, o próximo é em casa, tá certo? Beleza, vamos lá. E aí você chega lá e ele vai oferecer também do mesmo modo, até querendo retribuir, não querendo competir, mas retribuir a você. Ele se sentiu acolhido, ele se sentiu também amado por você e quer retribuir da mesma forma. E ali já estaria a recompensa. Jesus chama a atenção para usarmos os nossos dons também a serviço daqueles que não podem retribuir a nós. E ali nós vamos encontrar a realização de poder oferecer algo de bom que nós temos para o outro e aquele que muitas vezes não poderá retribuir nada sequer para nós. Aqui está o amor desinteressado. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito ao mundo, para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. Ele nos deu o seu Filho por amor, e nós jamais poderemos retribuir a Deus o que Ele nos deu. E no entanto, Ele deu o seu próprio Filho para a nossa salvação. Portanto, meus irmãos, Ele nos ensina que o verdadeiro amor está em dar, em oferecer, mesmo quando o outro não poderá sequer retribuir. E ali nós encontraremos a verdadeira felicidade. Ali nós encontraremos a verdadeira realização. Hoje estamos celebrando também o dia do catequista. O catequista é alguém que também coloca à disposição de Deus o dom de transmitir a fé aos irmãos, às crianças, adolescentes, jovens, adultos, né? E o dom que vocês têm de poder transmitir a fé deve ser realizado com toda a humildade e simplicidade, na certeza de que aqueles que vocês hoje muitas vezes encaminham para a vida da fé, certamente não serão eles que irão retribuir a vocês aquilo que hoje vocês fazem a eles, mas é justamente aqui que está
né, o sentido do serviço. Aqui está o sentido pelo qual Cristo também se colocou a serviço, não esperando receber em troca dos próprios discípulos a quem ele ensinou, mas justamente por amor. Portanto, a vocação do catequista é uma vocação de amor. É por amor que nós transmitimos aos outros os ensinamentos da fé. Hoje há uma deficiência de catequistas. São poucos os que se colocam a serviço. Às vezes até por orgulho, porque acham que não são capazes. Será que não são capazes? Ou será que muitas vezes o seu orgulho o impede de transmitir ao outro conhecimento? O seu orgulho o impede de certa forma se colocar a serviço daquelas crianças que de certa forma nada tem para lhe oferecer. Porque o serviço do catequista também é um serviço muitas vezes no escondimento, né? Ninguém vê o catequista fazendo os encontros de catequese. Todos os dias, toda semana, eles estão ali, naquelas salinhas, né? Ou nas comunidades, desde as comunidades mais distantes até aqui as mais centrais, e ninguém os vê, e ali eles estão. E às vezes nós sentimos mais chamados para serviços aonde nós estamos mais em evidência. Será que isso de fato é um chamado de Deus, ou isso é de fato um desejo humano? E aí que está o convite de Jesus hoje no Evangelho. Ocupe o último lugar, pois este é o lugar que certamente você será reconhecido, pois é nesse lugar que você irá, de certa forma, colocar-se à disposição dos outros. Por que Jesus falou do último lugar? Talvez porque a gente não compreenda no tempo de Jesus o que significava isso. Quem era convidado para uma festa e chegasse primeiro e ocupasse os últimos lugares, onde estavam os últimos lugares? Mais próximos da porta. Quem é que ficava lá na porta? Os serviçais, recebendo os convidados para lavar-lhes os pés quando chegassem, lavar-lhes as mãos, né? E vejam então que isso era um serviço próprio dos serviçais. Mas diante então do número de convidados, aqueles que tinham chegado por primeiro e ficavam lá no último lugar, acabavam ajudando o anfitrião a receber os demais convidados, servindo-lhes, lavando-lhes os pés, lavando-lhes as mãos, né? Conduzindo-os aos lugares no banquete. Portanto, se faziam servos, não eram serviçais, eram convidados, tanto importante quanto os outros que chegaram talvez um pouco mais depois, mais tarde. Todos eram convidados. Mas olha a soberba é dizer, não, eu sou convidado, eu não tenho nada com isso, e sentava lá na frente. Jesus pede a humildade de, sim, você também é convidado, no entanto, você não vai ser humilhado se você ajudar a colaborar naquele serviço ali, naquele momento. Muito pelo contrário, o anfitrião que o convidou vai ficar tão agradecido de você ter colaborado com ele, que ele vai chamar você para sentar mais próximo, porque o terá como amigo, porque o amigo percebe a necessidade do outro. É mais ou menos em casa, quando a gente faz alguma festinha lá, não acontece isso? Quem chega primeiro diz, escuta, precisa de ajuda? Deixa, eu vou te ajudando. Ele é convidado, ele não tem por que ficar servindo, não é isso? Mas ele se coloca à disposição, e isso demonstra o quê? Amizade, proximidade. Portanto, meus irmãos, o mais humilde é aquele que de fato reconhece o dom que tem, mas coloca a serviço dos demais com simplicidade. E o soberbo ao contrário, o soberbo é aquele que faz do seu dom uma autossuficiência. O soberbo é aquele que de certa forma quer se sobrepor aos outros pelo dom que tem, pela qualidade que tem.
pelas características que tem. E ele muitas vezes é temido, nunca admirado e amado. O soberbo, ele pode ser temido e por isso respeitado pelo medo, mas não admirado, não amado. O humilde ao contrário. O humilde é aquele que reconhece o dom que tem e coloca a serviço dos irmãos com simplicidade, e ele será sempre admirado e amado já pelos irmãos e sobretudo também por Deus. Por isso que eu posso dizer também hoje aos nossos catequistas que aqui estão, é exatamente isso, né? A homenagem que nós prestamos a vocês hoje é simples e pequena diante da recompensa que vocês merecem. No entanto, o que nós aprendemos do Evangelho de hoje é que a maior recompensa está reservada para o Senhor. A maior recompensa é o Senhor que dará a vocês. É por essa recompensa que certamente faz valer todo o esforço, todo o trabalho, toda a renúncia que vocês fazem, pois vocês também têm suas famílias, vocês também têm seus trabalhos, vocês também têm sua vida pessoal, vocês também têm os problemas que nós temos, às vezes até mais do que alguns. Mas, no entanto, nada disso os impede de colocar-se a serviço dos irmãos e de ajudar a colaborar para transmitir a fé e assim ajudar aqueles que recebem a transmissão da fé a aproximar-se cada vez mais também do Senhor. Parabéns por este dia e que Deus possa um dia também, quando vocês estiverem lá no banquete celeste, Deus possa chamá-los pelo nome e possa dizer: senta mais para cima, participe mais próximo de mim, pois você também procurou estar a serviço, a meu serviço, no momento, na hora em que eu mais precisei. Que o Senhor os recompense sempre e que de hoje também, desse momento, façamos suscitar entre nós mais vocações para a catequese, pois nós necessitamos. Certamente Deus não está deixando faltar catequistas, certamente somos nós que às vezes estamos tão preocupados só consigo mesmo e com os nossos interesses, com as nossas preocupações, com as nossas coisas, e estamos se fazendo surdos à voz de Deus. Seja também catequista. Catequista não é alguém que precisa ter grandes conhecimentos. O catequista é alguém que precisa ser alguém que viva a fé e que dê testemunho dessa fé às crianças, aos jovens, enfim, àqueles que dele se aproximam. Portanto, eu acredito que todos aqui poderiam ser catequistas, já que se todos estamos aqui é porque cremos. E na verdade a catequese nada mais é do que transmitir essa fé que nós temos àqueles que ainda estão como que iniciando a sua caminhada de fé. Portanto, se Deus tocar no seu coração esse desejo, coloque-se a serviço com humildade, com simplicidade, e certamente você experimentará a alegria da retribuição, a alegria de poder oferecer a alguém aquilo que talvez você mesmo não receberá, mas certamente Deus dará a recompensa que você merece. Assim seja. Amém.